Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, vamos fazer um paralelo entre esse versículo 28 do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, onde Jesus encontra esses dois homens endemoniados. Nós vamos fazer um paralelo com alguns versículos da primeira leitura de hoje. Então, vamos ver o que é que torna uma pessoa endemoniada a partir da liturgia de hoje. O quadro aqui desses homens, eles estavam no lugar de morte. Esses homens, possuídos pelo demônio no cemitério. Então ali, digamos assim, nos traz um lugar sombrio, um lugar de dor, onde existe a morte ali, nos relembra a morte. E esses dois homens, eles eram possuídos pelo demônio. Agora vejamos o que é que faz um homem possuído pelo demônio. Como é que ele fica possuído? Vamos pegar lá a profecia de Amós, a leitura de hoje. Diz assim, o profeta Amós: buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Vejam, quando nós deixamos de buscar o bem, nós começamos a aderir ao mal. E o profeta Amós, falando em nome de Deus, diz: buscai o bem. E mais embaixo ele vai dizer: odiai o mal. Quando uma pessoa fica possuída pelo demônio, é porque ela foi dando brechas ao pecado, porque ela foi dando brechas ao mal, e por isso ficou endemoniada. Uma pessoa não fica endemoniada da noite para o dia. Ela vai aos poucos dando lugar ao mal. E o mal existe. Muitas pessoas por aí estão dizendo que o demônio não existe. Coitado de quem diz isso. Porque deve ser ele o próximo possuído, Dizer que o demônio não existe, tenha cuidado. Porque ele existe. Eu não estou aqui colocando medo em ninguém. Eu estou dizendo que uma pessoa que chega ao estado que nós ouvimos no Evangelho, de dois homens possuídos pelo demônio, que saíam dos túmulos e que perturbavam também, Eles ficaram possuídos porque eles foram buscando e escolhendo o mal. E também fazendo amizade com o demônio. Nós não somos chamados, meus queridos irmãos, a crescermos na amizade com o demônio. Nós somos chamados, como batizados, a aprofundarmos a nossa fé, crescendo numa intimidade profunda com Jesus, que é o Senhor da nossa vida, que destruiu o demônio. E é interessante no Evangelho, Jesus usa apenas uma palavra para expulsar o demônio. Jesus diz assim: ide. Esse Evangelho é muito interessante porque às vezes a gente procura muitas coisas para expulsar o demônio, mas se nós dissermos uma palavra acertada no poder do Espírito, o demônio vai embora da nossa vida. Jesus, sendo Deus, nós sabemos que Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele diz uma palavra e liberta dois endemoniados. Ele diz: ide, e mandou os demônios para os porcos, que afundaram no mar. Agora voltando para a leitura, meus queridos irmãos, para não nos tornarmos pessoas endemoniadas, nós precisamos agora, e nesse momento da nossa vida, fazermos escolhas pelo bem. Eu preciso escolher o bem. Eu preciso escolher o Evangelho. Eu preciso escolher o que a igreja diz. Eu preciso viver no trilho da vontade de Deus. Porque se eu não estou no trilho da vontade de Deus, eu vou entrar no trilho do demônio.
E ninguém aqui quer ser amigo do demônio. Graças a Deus, nós queremos ser amigo de Jesus. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. E precisamos crescer numa profunda amizade com Jesus. E Jesus, Ele vai conduzir a nossa vida. E quando nós deixamos que Jesus, que é o Senhor, conduza a nossa vida, não é demônio nenhum que vai tirar a nossa paz. O demônio, ele já foi destruído na cruz. Ele foi esmagado na cruz. Cristo Jesus, o crucificado, esmagou o demônio. Toda a prepotência do demônio foi destruída, porque o crucificado derrotou o demônio. Porém, existe ainda, claro, as tentações. Precisamos ter cuidado, porque o demônio ele vem por meio das tentações. Ele vem nos tentar. E precisamos estar firmes na fé para dizer não às tentações. E termos a capacidade de nosso Senhor, para quando eles aparecerem, os demônios aparecerem, você ter a coragem de dizer assim: ide, vai-te embora, a minha vida pertence ao Senhor. Tem até uma música, né? Minha vida pertence ao Senhor, a Ele tudo entreguei, nada me fará voltar, firme estou em Deus. Quando nós estamos firmes em Deus, nada nos abala, nem a tentação do demônio nos destrói. Agora vejam, meus queridos irmãos, é muito interessante o finalzinho desse evangelho de hoje, no versículo 34, porque nós podemos enxergar a força de Jesus, o poder de Jesus, que até as pessoas ficam meio que sem entender, mas começam a perceber a força dessa presença no meio da humanidade. No versículo 34 diz assim: então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Vejam, meus queridos irmãos, o mal daquela região não queria ser tocado pelo bem, pelo sumo bem que é Jesus. E pediu que Jesus se retirasse, mas Jesus não se retirou. Ele salvou 2 e ainda salvou muitos, e continuou salvando, e continuou manifestando o seu amor misericordioso, para que sejamos homens e mulheres livres de qualquer artimanha do demônio. Não podemos dar lugar às tentações diabólicas. Precisamos fazer aquilo que o profeta disse o profeta Amós: buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Esses 2 homens tinham a morte naqueles túmulos, presos pelo demônio, porque buscavam o mal. Mas quando nós buscamos o bem, nós temos a vida. Por isso, meus queridos irmãos, sejamos homens e mulheres que procuram em todo momento buscar o bem e odiar o mal. Buscar o bem e odiar o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloquemos no altar do Senhor as nossas